O Salmo 40 é um dos salmos escrito pelo rei Davi. Ele é conhecido como o Salmo da Esperança. Não conhecemos o contexto, mas percebemos que Davi está se sentindo espremido pelas provas e se sentindo no fundo do poço, mas mesmo assim ele não se apressa, não utiliza outros recursos e decide esperar com paciência o socorro que vem de Deus. Deus então ouve o seu clamor, tira ele da lama, firma os seus pés sobre a rocha, ou seja, coloca ele num lugar seguro e põe um lindo cântico, um cântico novo de vitória em seus lábios. E eu separei 10 lições sobre o Salmo 40. Leia o Salmo e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, o meu Instagram, os links de acesso estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá no grupo do WhatsApp eu sempre posto 10 lições escritas para nossa edificação. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre o Salmo 40. Outras opções apareceram, mas eu preferi esperar no Senhor. Irmãos, não é tarefa fácil esperar. O processo é doloroso. À medida que o tempo vai passando, os resultados esperados não acontecem. Nosso vocabulário parece não suportar mais a ideia de esperar em Deus. Mas veja como vale a pena esperar em Deus. No versículo 1 diz que Deus se inclinou e ouviu. O nome disso é cooperação divina para quem espera. No versículo 2 diz que Deus tirou da cova, ou seja, produziu resultados para quem espera, e firmou os meus passos, ou seja, produziu solidificação na fé. E no versículo 3 diz: muitos verão e temerão a Deus, ou seja, esperar em Deus produziu exaltação, mesmo que apareçam opções humanas. Perceba como vale a pena esperar em Deus. Segunda lição sobre o Salmo 40. Você está esperando com paciência ou com reclamação? Além de esperar, irmãos, o salmista diz que essa espera não foi murmurando, mas foi uma espera, paciente. Falando então sobre paciência, Romanos 5,3 diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência, maturidade. E a maturidade produz esperança. Então, que durante a sua jornada na terra, você receba um diploma de paciência por esperar no Senhor. Enquanto nada muda, enquanto nada acontece, permita que o tempo de espera produza em você experiência, esperança e maturidade espiritual. Quem espera com paciência tem a certeza de que mais cedo ou mais tarde o socorro chegará. Terceira lição sobre o Salmo 40. Primeiro levante a mão para adorar e depois levante a mão para receber. O salmista inicia o salmo adorando e só depois faz a sua súplica. Ele adora a Deus pelos seus feitos passados e se lembra que naquela época passada ele precisou ser paciente. E aí então ele traz a experiência do passado, adora a Deus e depois entende que a súplica dele deve ter paciência também. Jesus sempre iniciou, irmãos, suas orações,
adorando a Deus e agradecendo primeiro. Cuidado para não cair no erro de dobrar o joelho só para pedir e se esquecer de adorar a Deus e agradecer a Deus primeiro. A adoração te faz lembrar que Deus é grande e a gratidão abre portas. Quarta lição sobre o Salmo 40. É melhor esperar de Deus do que esperar alguma coisa dos homens. Davi, irmãos, não diz que esperou pelos amigos, não diz que ele esperou pelo exército e nem colocou sua esperança nas riquezas que ele tinha. Ele esperou com paciência no Senhor. Tem pessoas se frustrando porque estão esperando muito pelos homens, esperando muito pelo dinheiro, mas não estão esperando em Deus, não tem paciência para esperar em Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que se Ele chegar depois das pessoas para nos ajudar, nada supera a forma de agir de Deus. Então, ainda que aos teus olhos esteja demorando, o combinado é esperar mesmo assim, pois é melhor esperar em Deus do que esperar pelos homens. Quinta lição sobre o Salmo 40. Não pule etapas, não queime processos. O versículo 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E somente no versículo 3 o salmista diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão esse testemunho, ele está dizendo, e temerão e confiarão no Senhor. Perceba, irmãos, que o tempo de cantar na vida do salmista só chegou depois que a fase do charco de lama passou. Tem pessoas querendo cantar antes do tempo, e é por causa disso que muitos abandonam a fé em Deus, não esperam os processos capacitarem essa pessoa, produzir dentro dela aquilo que elas precisam para chegar onde tem que chegar. Então, saiba esperar o momento certo das coisas. Tudo que vem sem antes te preparar vai embora fácil demais. Sexta lição sobre o Salmo 40. Quando for do poço para a rocha, não se esqueça de onde Deus te tirou. Depois de ser tirado do poço por Deus e ser colocado em uma rocha limpa e firme, Davi, do versículo 6 ao 10, exalta Deus. No versículo de número 9, ele diz que vai proclamar as boas novas de justiça de Deus na igreja, na congregação entre os irmãos. Depois de receber a bênção, o salmista não vai se esquecer de Deus e, além disso, ele não vai se engrandecer. Duas coisas, não se esquecer e não se engrandecer. E isso é uma grande lição para aqueles que têm memória curta depois da bênção. A porta, irmãos, se fecha para quem não agradece e não engrandece o nome do Senhor. Sétima lição sobre o Salmo 40. Deus é o motivo da nossa canção. Quando o salmista diz no verso 3 que Deus colocou um novo cântico, e detalhe, um novo cântico, ou seja, chega de cantar aquela mesma canção antiga. É hora de cantar uma música nova, ou seja, cantar novos testemunhos de vitória. E outro ponto importante do versículo é que ele diz que Deus colocou em seus lábios um cântico novo. Isso significa que Deus que colocou, né? Então Deus é o motivo da nossa canção. Tem pessoas que nos vê cantando na prova e não entende nada. Como é que pode cantar? Como é que pode sorrir e dizer que está tudo bem se a coisa está feia para o lado dele, se a coisa está feia para o lado dela? A nossa resposta, irmãos, é simples. Essa aqui, ó. Deus é o autor e compositor das nossas canções e a alegria do Senhor
é a nossa força que nos faz cantar. Oitava lição sobre o Salmo 40. Antes de ver a oferta, Deus atenta para o coração do ofertante. O verso de número 6 diz que Deus não tem prazer em ofertas e nem em sacrifícios. É claro que Davi não está desprezando as ofertas instituídas por Deus lá no Antigo Testamento. E sim, Davi está demonstrando a importância de um coração sincero e puro na presença de Deus. Essa sim é a maior oferta. Por isso, antes de fazer algo para Deus, precisamos ser uma bênção. Deus não está interessado na quantidade, Deus está focado na qualidade da nossa oferta de vida. A maior oferta que você apresenta a Deus é a sua vida no altar, e não dinheiro e não obras. É claro que o reino de Deus, a obra de Deus, o evangelho precisa chegar e nós temos que cooperar financeiramente com a obra de Deus, mas saiba que a sua oferta maior é o teu coração quebrantado e andando em santidade, o teu corpo vivo, é o teu corpo sendo oferecido como sacrifício vivo ao Senhor. E aí, qual é a sua oferta? É uma oferta Caim ou é uma oferta Abel, aquela que Deus olha e aceita? Nona lição sobre o Salmo 40, um pedido com caráter de urgência. No versículo 13, Davi apresenta um pedido para Deus com caráter de urgência, irmãos. Ele diz: Senhor, me livra, se apressa, ó Senhor, em me socorrer. O fato de Davi vencer batalhas no passado não quer dizer que ele está isento de batalhas no presente. As vitórias de ontem não servem mais para hoje. Precisamos, irmãos, de novas intervenções divinas em nosso favor. E às vezes exigem certas urgências essas intervenções de Deus. Se antes ele operou, se antes ele esperou com paciência no Senhor, agora mesmo na urgência, olha o segredo, Davi vai precisar usar a mesma estratégia. É urgente? Quero ver você esperar com paciência no Senhor agora. Quando você não pode mais fazer nada, o caso quer dizer o seguinte: espera, porque o caso passou por uma instância superior. E saiba de uma coisa, Deus nunca negou socorro a alguém, então espera. 10ª lição sobre o Salmo 40, sem Deus, o rico é pobre. No versículo 17, Davi diz as seguintes palavras: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então sou rico, é isso que ele quer dizer. Isso não significa, irmãos, dizer que Davi era um homem desprovido de bens materiais. Ele era rei, ele era rico, Davi era rico. Mas a pobreza que ele se refere aqui nesse salmo é a pobreza espiritual de um homem, de uma mulher sem Deus. Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm, é dinheiro e nada mais. Não possuem as riquezas eternas que só o céu pode dar. Por isso, sem Deus, nós somos os seres mais pobres e desprezíveis da terra. A verdadeira riqueza é aquela que Deus dá, e a riqueza que Deus dá nem traça e nem cupim corrói. Que Deus te abençoe. Eu não acredito que você não vai compartilhar essa palavra com alguém. Deixa Deus te usar. Tenha um dia abençoado.